Amém? Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Amém, queridos? Então hoje, vamos lá, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Depois a gente sempre tem um tempinho de comunhão no final, né? Para fazer o feedback, né? Mas vamos lá, eu queria compartilhar uma palavra em homenagem ao Lucas, né? Nós vamos para o Evangelho de Lucas hoje. Se alguém tiver Bíblia, papel ou aplicativo de Bíblia, né? A gente vai ler uma passagem muito conhecida, tá? Muito conhecida. Que está Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu quero ser fiel a essa simplicidade que eu comentei no início, né? Lucas 17, 11. Todos acharam? Amém. Tem Bíblias, né, que elas têm, é como se fosse um pequeno título ou subtítulo, né? Nas versões originais não existem esses títulos, tá? Não existem. Esses pequenos títulos. Nas versões originais não tem. Mas, quando foi criado, né, a indústria gráfica e conseguiram pegar 66 livros, né, porque na Bíblia dos evangélicos ela tem 66 livros, e a Bíblia católica ela tem uns 5, 6 livros a mais, que num concílio que aconteceu na cidade de Trento, em 1900 e alguma coisa, lá na Itália, nesse concílio haviam ali católicos, evangélicos, e naquele concílio evangélicos decidiram utilizar apenas esses 66 livros para fazer parte do que a gente chama de cânon sagrado, né, que é a Bíblia, hoje, num livro só, né? Os católicos, naquela reunião em Trento, lá na Itália, decidiram ter alguns livros a mais. Tá? Isso aí eu não vou comentar hoje, deixando para outro dia. Tá? Mas são 66 livros que a gente tem num livro só. Né? E não existem esses títulos e subtítulos. Isso foi criado com a indústria gráfica, isso foi criado para facilitar. Né? Facilitar, assim como o sistema de capítulo e versículo, isso também não existia. Né? O livro era todo corrido. Mas o sistema de capítulos e versículos, títulos, subtítulos, que veio com a indústria gráfica, é para facilitar a gente poder se localizar e vamos e vemos, né? Ajuda um monte. Né? É igual um livro normal, sim. É um livro normal. Se fosse livro normal, a gente para achar ia ser difícil no meio da... Assim, com o sistema de capítulos e versículos, facilita um monte, né? Então, aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, né? A cura dos 10 leprosos. Né? Não sei se alguma outra Bíblia tem esse subtítulo. Jesus cura 10 leprosos. Jesus cura 10 leprosos. Tem a sua também? Tem? Não tem? Tá, então vamos lá. A gente vai ler. A minha não tem, porque ela é uma versão mais atualizada. Então vamos lá. Lucas 17, do versículo 11 em diante, diz assim, ó. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E clamaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vou ficar em pé. Não, eu vou ficar em pé, você pode ficar sentado. Entendi, vamos. Eu também entendi. Tem dias que eu prefiro ficar de pé porque se eu fico sentado, a minha característica é de fazer um estudo. Como a gente, semana passada, a gente fez um estudo.
Né? Então tem dias que o Espírito Santo nos direciona para fazer um estudo bíblico. Foi o que aconteceu na outra segunda, né? O que acharam do pastor José Fernando? Gostaram? Convidar mais Semana vezes. passada eu trouxe um convidado meu, o pastor José Fernando, né? Fera. Top. Ele Cara foi nosso fera. discípulo há muitos anos lá em Nova É Trem. curto e grosso. E com ele não tem papo na língua, Ele já né? falou já, o ministro, igual o senhor falou, eu quero ir em pé. Eu não vou, se ele ficou no balcão aí, pronto, é o palanque dele. Então, José Fernando, daqui a pouco, quando possível, eu vou trazer ele novamente aqui. Né? É uma bênção. Né? Ele tem um pequeno grupo como esse também lá em Nova Trem. Então, na outra segunda-feira, a gente sentou ali na mesa, a gente fez meio que um estudo bíblico. Né? Mas hoje não é estudo, hoje é pregação mesmo. Aí eu prefiro ficar de pé, que eu me sinto mais à vontade. Assim, né? Eu sou meio de falar com as mãos e eu preciso dessa liberdade. Né? Essa passagem, queridos, que eu acabei de ler para vocês, é uma passagem muito conhecida. Eu quero falar sobre um tema aqui nessa noite, mas antes de eu entrar no tema, eu queria chamar a atenção aqui, para quem prestou atenção nos detalhes dessa passagem, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi até a cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela é uma cidade que ela não é cidade comum. Jerusalém é considerado a cidade do grande rei, a cidade do rei Davi, mas também é a cidade de Deus. Né? Deus escolheu Israel. Por que se fala Israel é o povo de Deus? Né? Porque no projeto original de Deus, se a gente for ler lá a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos descobrir que Deus escolheu, em primeiro momento, Deus escolheu essa nação, a nação de Israel, como sendo um povo referencial. Deus sempre quis, sempre Deus tem essa característica de eleger modelos. Né? Deus escolheu a nação de Israel, né, que tem como, podemos dizer assim, a sua capital, Jerusalém, né, como uma nação modelo. E por que Deus quis ter um modelo? Para que todos os povos da terra, todas as nações da terra, ao olharem para Israel, pudessem ver neles uma referência de um povo que acredita no Deus verdadeiro. Porque o mundo tem muitos deuses. Só na Índia, hoje, na Índia, existem mais de 1000 deuses. Lá na Índia, o cavalo é um deus, a cobra é um deus, a vaca é um deus, né? O coelho é um deus, o gato é um deus, o cachorro é um deus. Lá tudo é deus, a aranha é um deus, o morcego é um deus, tudo é deus para eles. Né? O cavalo é um deus, tudo é deus. Né? Então, são milhares de deuses que existem no mundo. Né? Nem estou citando aqui Buda, não estou citando aqui Maomé, Alá. Eu estou citando aqui só alguns deuses da Índia. Então, a verdade é que existem muitos deuses. Porém, Deus verdadeiro que nós cremos é o Deus Pai, que se manifesta também na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Embora não exista a palavra trindade na Bíblia, essa palavra não tem na Bíblia, mas a Bíblia ela deixa muito claro que Deus decidiu se manifestar como Pai, como Filho e através do seu Espírito. Né? E até tem uma passagem na Bíblia que não precisa abrir, só vou ler bem rapidinho aqui, que prova isso de uma maneira muito clara. Né? Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, vai dizer, né? Pois 3 são o que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Quem é o Pai? Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Quem é a Palavra? A Palavra é o Filho. Porque Jesus ele é chamado na Bíblia de o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra logos. E logos, no grego, significa palavra revelada. Ou seja, Jesus Cristo ele é a palavra revelada ao homem. Então, palavra e o Filho são a mesma pessoa. E o Espírito Santo. Então, aqui diz que esses 3 são um. Como assim são um? São um no sentido que eles têm a mesma essência. Eles têm as mesmas características. Eles não entram em divisão entre eles. Não existe a mínima possibilidade de os 3 discordarem de alguma coisa. Né? Os 3 são um.
Eles são unânimes em todas as Existe uma suas... trindade. Por isso, a palavra trindade na língua portuguesa foi uma maneira, na língua portuguesa, a melhor maneira de poder distinguir... Uniu os três. Oi? Uniu os três. De apresentar Deus, né? Apresentar como um Deus triuno, né? Que se manifesta dessas três formas. Então esse Deus que se manifesta dessas três maneiras, né? Ele, em primeira instância, ele se revelou ao povo de Israel. Ele desejou fazer dessa nação uma nação modelo em que todas as demais nações poderiam olhar para aquela nação e dizer: esta nação é diferente. Essa nação tem costumes diferentes. Essa nação tem uma tradição diferente, tem hábitos diferentes e tem um Deus diferente. E se a gente for ver ao longo da história, esse Deus muitas vezes entrou em ação, dando muitas vitórias à nação de Israel em muitas de suas guerras. Ao ponto de outros povos poderem ver e presenciar com seus próprios olhos que o Deus de Israel, ele é real. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo clássico, né? Quem aqui já ouviu falar na história de Moisés? Alguém aqui já ouviu falar no Moisés da Bíblia? Quem aqui já ouviu falar no faraó? Né? Esse faraó aprisionou o povo hebreu, o povo de Deus, né? Os descendentes de Abraão, por um período de aproximadamente 400 anos, numa nação chamada Egito. E esse povo, literalmente, comeu barro, trabalhando o serviço braçal, escravo, para esse tal do faraó, esse líder egípcio. Até o dia que Deus resolve levantar um homem chamado Moisés para libertar esse povo da opressão, da tirania do tal do faraó. E aí o que Deus resolve fazer? Para mostrar o seu poder e para mostrar que ele estava do lado desse libertador chamado Moisés, Deus envia 10 pragas. E cada vez que Deus enviava uma praga, ele estava mostrando o seu poder e se revelando para os egípcios. E os egípcios então puderam ver a manifestação do Deus de Israel. Um Deus que realmente interage, um Deus que age. É um Deus que ele não está morto, ele é vivo, ele é real. Então estou citando aqui para exemplificar, né? Poderia citar muitos outros exemplos, né? Mas esta foi uma das formas na história, ao longo da história, de Deus se revelar para um povo. Ali ele se revelou com poder e se revelou com pragas, né? Para mostrar que ele estava do lado de Moisés, né? E do povo hebreu. Então, aqui Jesus estava indo para Jerusalém, né? Para essa capital de Israel. E ali, passando pela cidade de Samaria, entrando ele na aldeia, a Bíblia diz que 10 leprosos viram ele de longe e pararam de longe, olha o detalhe da fala aqui, ó, pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por que eles pararam de longe? Alguém sabe dizer por que pararam de longe? Eles se consideravam impuros, né? Porque a lepra é uma doença totalmente contagiosa. Então, de acordo com a lei, o leproso, ele não podia se aproximar. Ele não podia se aproximar de uma pessoa considerada sã. Né? Então, eles sabendo que eles tinham essa doença, e eles conhecendo a lei, eles não podiam se aproximar. Eles pararam de longe, eles foram gentlemen, né? Foram respeitosos, né? Pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que significa a palavra misericórdia? Né? A palavra misericórdia é uma palavra, falei que não ia fazer estudo, mas já estou fazendo estudo. Deixa Deus fazer do jeito dele. Misericórdia é uma palavra que vem do latim. Ela é uma combinação de duas palavras, miseris e cordes. Cordes significa coração, miseris, miséria. Então, misericórdia é uma combinação da palavra miséria com coração, ou seja, o coração da miséria. Quando eles disseram: tem misericórdia de mim, eles estavam dizendo: Jesus, coloca o teu coração na minha miséria.
Coloca o teu coração na minha dor. Coloca o teu coração no meu problema. Coloca o teu coração na minha dificuldade. Isso é ter misericórdia. E Jesus, ele é o Pai da misericórdia. Jesus, ele é cheio de misericórdia. Não tem nenhum de nós aqui, se a gente for contar para ele o nosso problema, a nossa causa, né? Se um cliente do Dr. Moraes aparecer, se apresentar para ele e contar a miséria dele, a causa dele, a luta dele, a dor dele, tiver alcance do escritório do Dr. Moraes, ele vai correr atrás, tem certeza, para pegar aquela causa e tentar resolver aquele problema, sanar essa dor. Agora, se ele, né, ou eu, ou qualquer um aqui, né, o Bruno trabalha com design, com placas, com imagens, né? Se um cliente tem a dor dele, lá está precisando colocar um outdoor na frente do estabelecimento comercial dele, o Bruno vai correr atrás, vai dar o melhor dele para sanar essa dor do cliente. Agora, se nós, que somos seres humanos comuns, nos preocupamos em sanar a dor de um cliente, quanto mais Jesus, que é o Rei da misericórdia, o Pai da misericórdia. O coração dele é totalmente inclinado para as nossas dores. E diante daquele gesto de humildade, né, desses leprosos que reconheceram que precisavam de Jesus, imediatamente Jesus já deu uma direção. Jesus deu uma instrução para eles. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Por que Jesus mandou eles se apresentar diante dos sacerdotes? Porque havia uma lei lá em Levítico que um sacerdote, um leproso, ele só poderia se relacionar com as pessoas se ele passasse por um exame do sacerdote e esse sacerdote aprovasse. Se o sacerdote, né, não aprovasse, o sacerdote ele tinha o papel de olhar o leproso e examinar ele. Se ele fosse considerado doente, não está curado, ele não poderia. Então, ele só poderia se relacionar com as pessoas, ter uma vida comum, se o sacerdote examinasse e dissesse, está ok, está liberado. Então Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo a lei, disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que, e Jesus disse, a Bíblia diz que quando eles foram, imediatamente ficaram limpos. Mas por que ficaram limpos? Ficaram limpos por causa de uma palavra chamada obediência. E por causa de uma outra palavra chamada fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo, absolutamente tudo, é possível ao que crê. Como eles acreditaram na palavra de Jesus, e eles não pensaram, será que nós vamos obedecer essa instrução? Será que nós vamos realmente se apresentar ao sacerdote? Eles não tem será. Eles imediatamente foram. E porque acreditaram na palavra de Jesus, acreditaram na instrução de Jesus e obedeceram imediatamente, por causa disso foram curados. Estão entendendo? Às vezes nós demoramos muito para obedecer. Tem coisas que Deus já falou com a gente, Deus já usou alguém para dar uma dica, para dar uma instrução, para dar um comando, e a gente fica pensando, mas será, mas e aí? Não sei, estou achando, estou pensando, e nesse será que a gente chama de procrastinação, todo mundo já ouviu falar esse palavrão da língua portuguesa, né? Procrastinação. Nós, queridos, somos especialistas em procrastinação. Procrastinação, no dito popular, se chama empurrar com a barriga. Nós somos especialistas. Quem aqui que já não foi, de repente, né, na balança, né, lá na farmácia, e você viu que está precisando perder uns quilinhos, e aí você vem... Não precisa nem na balança? Amanhã mesmo, não, hoje mesmo eu vou começar a minha dieta. Hoje mesmo vou começar a dieta, vou mudar a minha alimentação, vou entrar na academia, vou fazer exercício físico. E aí passou um mês, passou 2, nada de dieta. Nada de dieta, nada de exercício físico. Então, o que chama isso? Procrastinação. Nós somos especialistas em procrastinar. Tem coisas que a gente já devia ter mudado, decisões, atitudes que nós já deveríamos ter tomado
E a gente está ali, ó, procrastinando. E a nossa procrastinação vai ter um custo depois. Vai gerar um boleto. Né? Agora, os leprosos não tiveram problema com o boleto. Por quê? Porque eles foram ágeis. Agilidade. Imediatamente eles obedeceram a instrução. E por isso foram curados. Agora, para a gente ir encerrando a mensagem, o mais tremendo dessa passagem, o mais lindo dessa passagem bíblica, é quando a Bíblia vai dizer que um deles, presta atenção, um deles, quantos foram curados? 10. Mas um deles, 10%, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e dava-lhe graças. E detalhe, que ele era samaritano. Samaritano era um povo que não se dava com os judeus. E Jesus era judeu. Né? Deus ele faz questão de deixar alguns detalhes assim, que é para a gente ir conhecendo a grandeza do amor de Deus. Né? Esse camarada aqui, ele era um samaritano. Ou seja, ele era considerado inimigo do judeu. Não se dava com os judeus. E Jesus, sendo judeu, ele não pensou, poxa, mas no meio desses 10 leprosos aí tem samaritano aí. Esse eu não vou curar, não. Esse aí eu não vou curar, não. Jesus, eu imagino que isso nem passou pela mente dele. Jesus tratou todo mundo igual. Jesus, na hora de fazer o milagre, ele não olhou para a aparência, não olhou para a raça, não olhou para a classe social, não olhou se o cara era inimigo. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Ah, vocês precisam de milagre? Então, é o milagre que vocês querem, é o milagre que vocês vão ter. Por quê? Porque Jesus é cheio de misericórdia. E na misericórdia dele não inclui fazer acepção. Ele agiu prontamente. E esse cara que era samaritano, por incrível que pareça, com certeza devia ter judeus ali no meio daqueles 10, mas o judeu que deveria voltar para agradecer, o judeu que normalmente conhecia a Torá, conhecia os mandamentos, conhecia a lei, não voltou para agradecer. Mas o samaritano, que era considerado inimigo dos judeus, este volta para agradecer. E aí Jesus pergunta, não foram 10 que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí Jesus então disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu queria encerrar essa palavra, amados, chamando a atenção ao que eu queria chamar de tema da mensagem, né? Que é o aspecto da gratidão. Né? Numa brincadeira a gente vinha conversando, né, eu, o Bruno e o Marcos na viagem. Eu já tinha uma outra palavra para pregar, mas quando a gente tocou nesse assunto da gratidão, eu senti que eu precisava pregar isso. Por quê? Porque a gratidão, amados, é uma das maiores chaves de bênção nas nossas vidas. Assim como a ingratidão, ela tem o poder de paralisar tudo na nossa vida. Às vezes, as coisas na nossa vida estão travadas. Sabe quando a gente sente assim que parece que Nada vai dar certo. está travado, a coisa não está fluindo como deveria. Até está bom, mas não está perfeito. Até está bom, mas não está ideal. Até está bom, mas não é como eu gostaria. E muitas vezes, a resposta de algumas coisas estarem férteis na nossa vida, estarem estabilizadas, estarem paradas, não estão fluindo como deveriam, muitas vezes, lá no fundo, tem uma pontinha de ingratidão. Nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas do mundo. Nós que somos brasileiros, moramos em Santa Catarina, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas do mundo. Quem aqui passa fome? Quem aqui, né, nesse exato momento está morando na rua? Né? Todos nós aqui temos onde morar, temos o que comer, temos roupa para vestir. Alguns de nós aqui têm uma família maravilhosa. Né? E nós deveríamos ser gratos. Nós temos 2 mãos, todos que estão aqui, ó, todos que estão aqui têm 2 mãos, têm 2 pés, têm 2 olhos. Ninguém aqui é surdo, ninguém aqui é mudo. Não sei quantos de vocês
visualizo na internet esses vídeos, né, dessas pessoas que acabam se tornando palestrantes, né, pessoas que não têm os 2 braços, não têm 2 pernas, e ainda assim conseguem se movimentar, conseguem comer, conseguem ter uma vida normal. Alguns deles são até casados, né, sem braço, sem perna. Quando eu vejo esses vídeos, querido, eu fico constrangido. Porque eu não sei vocês, mas eu estava falando para o Bruno e para o Marcos, eu não tenho a característica de reclamar com a boca, mas às vezes a gente reclama com o coração. Lá dentro, Deus sabe que a gente está chateado com alguma coisa. A gente não tá feliz com alguma coisa. Deus sabe, porque Deus vê lá dentro. Né? Lembra quando eu comecei a célula dizendo que Deus, nunca vos conheci? Por quê? Porque Ele conhece. Ele conhece lá dentro, Ele conhece. E eu estava falando para o Marcos e para o Bruno que eu sou uma pessoa que eu fiz votos com Deus. E uma pessoa que fez votos com Deus tem o ônus e tem o bônus. Né? Eu tenho o bônus de ter um Deus que caminha comigo 24 horas por dia, que cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu sinto o cuidado de Deus na minha vida nos mínimos detalhes. Eu tenho esse bônus. Mas eu tenho o ônus também. Né? Que eu preciso ser fiel a tudo aquilo que Deus espera de mim. E muitas vezes, aquilo que Deus espera de mim diz respeito a um alto preço. Só que eu não posso reclamar do alto preço. Se é que eu considero, às vezes, um alto preço. Para outros talvez não seja, né? Para mim. Só que eu não posso reclamar. Porque eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um voto com Deus. De ser fiel a Ele até o fim. De custe o que custar, seja o preço que tiver, o desafio que vier pela frente, eu vou encarar. Sem reclamar. Porque se esse é o preço que eu tenho que pagar para que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que nós tivemos o privilégio de conhecer, então venha o que vier, vamos encarar. Assim Não seja. posso reclamar. Né? E diante do preço que outras pessoas pagam, ou até mesmo da cruz que algumas pessoas carregam, meu Deus, a nossa cruz é tão leve. Então, que direito a gente tem de reclamar? Então, amados, eu quero encerrar com uma oração e pedir a Deus que realmente, talvez isso não seja uma fraqueza sua, né? Mas eu sinto que, a começar pelo nosso país, se o nosso país hoje está na situação que está, um país que tinha tudo para ser país de primeiro mundo, e é o que é, porque com certeza no coração de muitos brasileiros Deus tem encontrado ingratidão. E por causa dessa ingratidão, a Bíblia fala, por causa da ingratidão e da incredulidade, o povo de Deus andou 40 anos em círculo no deserto. O que a ingratidão faz? Ela faz o povo andar em círculo. Ficar cego. Então, 40 anos, o povo poderia ter entrado na Terra Prometida. Alguns historiadores dizem que em uma semana, outros dizem que em 40 dias. Eu acredito que possa ser 40 dias mesmo, porque Jesus venceu Satanás no deserto em 40 dias, e eu creio que aqueles 40 dias eram uma representação do que o povo poderia ter vencido se tivesse sido obediente, grato. Jesus venceu o deserto dele em 40 dias, mas o povo ficou em 40 anos andando, né, em círculo. Por quê? Por causa dessa murmuração, desse descontentamento. Nunca está contente. Tem gente que nunca está contente com o seu trabalho, não está contente com a casa que tem, com o cônjuge que tem, com os filhos que tem, com o emprego que tem, com a roupa que tem. Nunca está bom. Nunca está bom. Se a gente começar a olhar na internet e ver aquelas crianças na África, pessoas que morrem de fome, meu Deus, o que nós temos para reclamar? Então eu quero ser o primeiro a me humilhar nessa noite diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me conheço. Eu sei que Deus tem pedido de mim nos últimos dias novos desafios, e Deus tem me conduzido por caminhos diferentes dos caminhos que eu escolheria.
E a Bíblia diz, né, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos. E às vezes quando Deus está guiando a gente por um caminho diferente do que a gente escolheria, a gente às vezes começa a se questionar. Mas eu não tenho direito de questionar. Porque eu tenho que confiar, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu tenho que simplesmente me render e confiar. Só que às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Né? Eu estou confessando meu pecado aqui. Né? E se alguém se identificar com o meu pecado, É a mesma coisa. se a ficha cair para você também, É a né? mesma coisa. Eu convido você, a gente vai... Vamos ficar de pé. Né? A gente vai estar fazendo uma oração. Né? E a minha oração é uma só. É pedir a Deus que Deus nos dê esse coração agradecido. Né? Que a gente seja capaz de realmente agradecer. Acordar o dia agradecendo e dormir agradecer. Hoje eu tenho um pai, meu pai tem 77 anos. Se você conversar com ele, meu pai, Dalci, né? Foi falado dele aqui hoje à noite, né? E, as orações dele, ele não pede nada para Deus. Ele só agradece. Né? Que a gente não precisa esperar ter 77 anos para desenvolver esse hábito de agradecer. Né? E eu não sei, a gente às vezes a gente falha, vai fazer uma refeição e já está tão comum fazer uma refeição que às vezes passa batido e nem agradece. Né? E a gente precisa agradecer. Tem um cafezinho para tomar, agradece. Tem um pãozinho para comer, agradece. Eu tenho certeza absoluta, se nós criarmos o hábito de agradecer, e olha, veja que na Bíblia 10 foram curados, só um voltou. O que significa? Né? É um para 10, né? Veja como que na maioria, a maioria geralmente tem problema com ingratidão. Pode prestar atenção no funcionário, pode prestar atenção nos teus colegas de trabalho, nos teus colegas de aula, pode prestar atenção, a maioria reclama. A maioria. O dia todo no serviço. Porque é a maioria. Agora imagina se Deus nos der um coração agradecido. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. O mundo vai ser diferente. Né? E nós só vamos ganhar com isso. Porque as pessoas agradecidas, elas vão atrair bênçãos sobre a vida delas. Porque a gratidão é uma chave, a gratidão é um código. E felizes são aqueles que aprendem esse código. Amém? Amém. Posso fazer uma oração? Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Te agradecer e ao mesmo tempo, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu me conheço, Senhor. Eu sei que muitas vezes, Pai, nesses dias, eu acredito que nesses últimos dias, Pai, em alguns momentos, meu Pai, o Senhor tem visto algum sentimento que não te agradou, Pai. E eu quero te pedir misericórdia nessa noite, Pai. Quero te pedir que o Senhor tenha compaixão de mim e te pedir que o Senhor tenha compaixão de todos os meus irmãos que estão aqui e daqueles que vão ouvir essa mensagem através dessa gravação, Pai. Ô Senhor, quebranta os nossos corações, Pai, e nos dá um coração grato, Senhor. Que nós possamos ser capazes de agradecer pelas pequenas coisas, Pai. Que a gente não precisa conquistar uma conquista grande, um grande feito, uma grande realização, nada disso para poder te agradecer. Mas que nós possamos ser gratos pela família que temos, pelos pais que temos, pelos filhos que temos, pelos cônjuges. Agradecidos pelo trabalho que temos, agradecidos pelo ar que respiramos, pela comida que temos para comer, pelos nossos mentores, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, familiares. Que nós possamos ser agradecidos pela igreja que temos. Que nós possamos ser gratos, Pai, em todas as coisas, Pai. Nos perdoa mesmo, Senhor. E transforma o nosso coração num coração grato, Pai. Como aquele leproso que voltou para agradecer, Pai. Eu tenho certeza que os maiores beneficiados serão nós mesmos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. O relógio avançou, mas eu vou dar aí uns 2 minutinhos para cada um aí, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa palavra, né? Só gratidão. Quiser abrir o teu coração, fazer alguma colocação, discordar de alguma coisa que eu falei, né?
Todos agora têm liberdade, né? Se me permite ser o primeiro da lista. Ontem, a convite de uma amiga, a Caié, fomos visitar uma igreja aqui em São João Batista. E o pastor, ele disse, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. E começou contando a história dos 10 leprosos. Olha só, E ela veio de encontro ao coração da gente. E ele falou muito a respeito de durante o caminho a gente ser curado. É durante o caminho. Então, é durante o caminho. Deus, ele diz, só não pare, só siga. E durante o processo, a cura ela vai vir, durante o processo, a cura ela vai acontecer. É durante o processo. Não é Da água pro vinho. agora. Pode ser, Pode, sim. mas via de regra é no caminho. É no A gente processo. não pode parar, a gente tem que seguir. É verdade. É igual a linha que o senhor falou, né? Vai, sobe, desce, mas não podemos parar, né? Não podemos parar. E quando o pastor Cristo diz que tu tinha uma palavra no teu coração, mas que durante o caminho a palavra ela muda, porque talvez no meio da tarde tu disse, vamos mais. E eu disse, vamos. Então Deus, ele cria Esses laços. toda uma orquestra para que as coisas elas aconteçam segundo realmente a sua vontade, segundo o seu propósito. Então, penso que realmente o dia de hoje, ele confirma no meu coração que estou no caminho certo, que o pastor Christian está no caminho certo, que o Nunes está no caminho certo, que o nosso amigo Lucas está no caminho certo, que todos nós estamos hoje aqui no exato lugar em que era para a gente estar. Amém. Aleluia. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Amém. Nós A que gente agradecemos. leva no nosso coração a data de hoje como algo memorável e que nunca mais vamos esquecer. E agora já sabe o caminho, né? Amém. Toda segunda-feira, mesmo horário, estamos Bate aqui. local. Não precisa nem falar. É, show de bola. E se quiser entrar no grupo do WhatsApp, ele também colocamos você no grupo ali. Obrigado. Alguém mais quer comentar? Bruno? Amém. Só glória, só Só vitória. glória também, só agradecer. Vitória, só agradecer. Essa tem uma coisa que eu tenho no meu coração, até inclusive eu tenho uma pessoa aqui que começou a andar comigo há algum tempo e eu acho que ele já percebeu isso em mim, porque eu a todo momento eu agradeço. É. Porque eu acho assim, poxa, a vida da gente já, né, já deu tudo, então pra gente só seguir o caminho, seguir a linha, né? Seguir o processo. Não custa tu acordar de manhã, agradecer. Ah, pode estar chovendo, pode estar dando sol. Eu Agradece aprendi que isso. mais um dia tu Pode, ganhasse a eu vida estou dele. com a maior raiva, a panela de pressão explodindo. Isso aí. Obrigado, Senhor. Mas conforme tu vais trabalhando Anos. isso na tua vida, Sim. essa panela ela vai chegar uma Vai, hora que ela- não vai ter mais nem Não, tampa. ela não tem mais, tá? Entendeu? Porque ela não vai mais ter Ela já pressão. esvaziou Ela já. não vai estar... Só que isso é o caminho. É o É processo. o processo. Amém. Amém. Amém, então, queridos. Então tá certo, então. Aleluia. Então estão todos na bênção de Deus, então. Tem um cafezinho ali pro Lucas. Tudo certinho. Tá frio ou sou eu, rapaz, que estou com frio? Não, tá frio, tá frio. E agora no final, a gente tem esse. Tem dia que a gente inventa de fazer uma comidinha. Às vezes o dono da casa aí, às vezes ele inventa alguma É a coisa. melhor pizza da região, cara.